Até onde você, torcedor, torcedora São Paulino, se deixa se influenciar pelas opiniões dos jornalistas? O jornalista, por princípio básico, uma profissão bastante antiga já, né? Tem o dever primordial de informar, né? Tudo que seja aquilo de utilidade pública, de interesse nacional. E conquistou um papel muito importante nas últimas décadas, devido à sua seriedade, comprometimento, e acabou virando aí, talvez, os primeiros influencers da história. Então, o jornalista, ele sim, ele tem um papel de influenciar as pessoas há muito tempo, não é de hoje. E ao longo dos anos, com a evolução da tecnologia, com cada vez as coisas se expandindo mais, né, tudo evoluindo muito rápido, vieram os tais dos influencers, que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, tenho muitos amigos influencers, né? Para quem não sabe, eu sou jornalista de formação, Márcio Monteiro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Avante Meu Tricolor. Formado já há quase 20 anos aí na Casper Libero, uma boa faculdade de jornalismo aqui em São Paulo. E os influencers ganharam uma relevância muito grande, muitos deles especialistas em muita coisa, só que também muitos deles, especialmente no futebol, torcedores, e tem espaço para todo mundo, eu sempre falo isso, eu não critico ninguém. E esse vídeo não é um vídeo de crítica também, já vai mais um ganhar dinheiro em cima do outro. Não, é uma reflexão aqui do poder dos jornalistas e dos influencers e o que eles podem fazer até dentro de um clube. Como no caso mais específico, para quem não está entendendo muito bem aqui esse meu início mais filosofal, de Luiz Ubeldia, o ex-técnico do São Paulo, que foi defendido ferrenhamente, né, por alguns jornalistas importantes da mídia esportiva brasileira, né? Mas de uma maneira que se tornou até doentia, se criou um conflito, né, uma polarização na internet dos prós-Ubeldias e contra-Ubeldias, porque era uma disputa assim que os prós-Ubeldias eram irracionais, né? Hoje dá para falar com todas as letras, eram irracionais, porque só em 4 jogos já deu para ver que esse time rende muito mais, não é? Então esses jornalistas, que hoje em dia se mistura muito com influencer, né? Eu não me considero influencer, nem sei direito o que é. Eu sou jornalista, eu sei fazer jornalismo. O que eu faço aqui desde sempre é jornalismo. Se eu sou também agora um criador de conteúdo, enfim, a gente vai tocando, né? Mas os influencers normalmente sabem daquilo que estão falando, né? Uma mulher que é influencer de maquiagem, ela estudou, ela fez curso, ela viajou, ela vai lá e faz, ela sabe muito bem. O jornalista, é claro, ele também pode ser influencer, não estou falando que não, né? Tem alguns até que são, eu não sei como é que é essa divisão, mas é claro, o influencer, ele nada mais é do que ele é um especialista em certo assunto que passa o conhecimento dele, que influencia as outras pessoas, né? E o jornalista se criou isso que também, além do dever básico de informar, o jornalista ele gosta, o jornalista tem muito ego, né? Para você que não conhece o mundo do jornalismo, e eu sim me excluo um pouco disso, porque eu realmente não tenho ego quase nenhum, mas a grande maioria dos jornalistas tem. Claro, nunca vou generalizar, mas principalmente na TV, quem aparece na telinha, né? Hoje em dia tá todo mundo aqui nos vídeos, põe uma câmera aqui e tá todo mundo gravando, né? Mas o cara, quando vai chegando, tal, o ego, ele começa a falar um pouquinho mais alto. E é desse ego que acaba superando qualquer razão lógica, defendendo ignobilmente Luiz Obeldia, sem limites mais de dirigir o São Paulo. E nós vamos falar assim no vídeo de hoje da dupla dinâmica ali, Arnaldo e Tirone. Vocês acompanham bastante, são famosos, né? Eles estavam ali, já foram da ESPN, né? Agora o Arnaldo tá na Cultura, estão no UOL, né? No canal UOL também. Abraço lá aos colegas do canal UOL. Enfim, mas tem o canal deles lá no YouTube, né? Que é de certa relevância, né? Até há algum tempo famoso aí, muito assistido e muito clicado. Só que também muito odiado, né? Tudo que vai lá em cima, quando você começa a fazer um monte de besteira, quando você começa a provocar, você também traz o ódio, né? Da mesma maneira que você traz o amor, os seguidores, o lucro, né? A gente sabe que hoje em dia muitos jornalistas priorizam muito mais o engajamento, muitas vezes, e às vezes até por isso fazem isso, essa ironia, essa tiração de sarro da tua cara, torcedor São Paulino, da tua cara,
Porque ao dizer desculpa da maneira mais irônica possível, com um sorriso na boca, o Tirone de 30 em 30 segundos. Ai, desculpa pelo Zubeldia, desculpa por ter defendido o Zubeldia, na maior das caras de pau. Tá ironizando você. Seja lá por qual motivo for essa ironia, eu não tô aqui acusando, não é nenhum crime, obviamente, mas é uma tiração de sarro. Eu sei que é na brincadeira, mas ele tá nem aí. E eles não mudam a opinião, esse é o ponto, né? Como eu disse, a qualquer momento, e tem muitos comentários, eles interagem muito com os torcedores, e os torcedores caem em cima, né? Ah, peça desculpas por tudo que você falou, e eles, desculpa, qualquer coisa, desculpa, sempre ironizando, né? E aí não tinha argumento, porque, nossa, quando o cara vinha falar sério, o internauta, né? Pô, o Crespo mudou o esquema, fez isso, fez aquilo, pôs 3 zagueiros, olha como potencializou. Vocês sempre falaram mal do Marcos Antônio, olha como tá jogando agora. E aí eles sempre arrumavam as desculpas também, né? Ah, não, mas tinha os desfalques, calma, são só 4 jogos do Crespo, né? O time sim era ruim e melhorou muito, o time e tal. Quer dizer, estão se contradizendo então, né? E aí o Tirone é que estava mais pedindo desculpas, né? Eu tive que assistir na velocidade 2 ali pra ver em quantos momentos, praticamente a live toda, né? E o Arnaldo ele disse que não errou, então por isso que ele não tem que pedir desculpa. Ele fala, eu não cometi nenhum crime, não ofendi ninguém, não bati. Claro que não, pelo amor de Deus, né, Arnaldo? Aí também você. Calma, seus erros têm limite, não vamos bater nas pessoas também. Mas você errou, você não precisa errar de bater em alguém. Que realidade é essa que você tá vivendo? A gente tá falando que você errou na tua opinião, sim, você errou. Errou na tua opinião, tá provado por A mais B. Por 4 jogos que o time melhorou, até mesmo contra o Flamengo já tinha esboçado uma melhora, e depois 3 vitórias seguidas, mostrando que era o treinador. Mas o Zubeldia também embalou uma sequência de vitórias, mas não teve nem perto dessa volúpia, desse jeito de... Eu não vejo o São Paulo jogar assim há muito tempo. Você também não. Desse jeito, com todo mundo sabendo, e não é só os jogadores... Que quando o Zubeldia chegou, e sempre que troca técnico, normalmente, né? O jogador, ele dá um ânimozinho, mas, pô, vou mostrar pro cara que chegou agora aí que, pô, tem que ser titular. Aquela disputa interna, sadia ali dos jogadores, por disputa de posição. Então o São Paulo, ele embalou com o Dorival Júnior, com o Rogério Ceni, com o Luiz Zubeldia, com o Carpini e agora com o Crespo. Sempre embala. Só que a diferença é no campo. Ela é gritante. O posicionamento, como a saída de jogo, você vê que ela vai sair pelos 3 zagueiros, sempre tem um volante, que seja o Bobadilha ou o Marcos Antônio, pra tabelar aqui. Eu vou tentar aqui fazer, não sei se tá pegando até o meu quadrinho, tá sim, né? O São Paulo, a saída de jogo então do São Paulo. Vem pra cá, vamos dizer que tá saindo com o Alan Franco. Então o Alan Franco tá aqui, o Enzo Dias ou o Wendel já estão aqui pra receber daqui, ou aqui quem tá jogando é o Marcos Antônio, né? Que o Bobadilha tá pela direita. E o Marcos Antônio tá aqui. Muito claro, sempre. E aí já tem a jogadinha, é muito rápido. Com o Zubeldia não, ficava rodando nos 3 zagueiros. Agora não tem essa lentidão até achar um espaço. Não, porque o espaço é criado. Então o Alan Franco já tem essas 2 opções. Ele escolhe a melhor opção, que tiver mais livre. Se ele já toca aqui, no Marcos Antônio, ele já passa de primeira pro Enzo Dias, que também corre pra caramba. Todo mundo fala que o Enzo Dias é muito defensivo, e é mais defensivo do que o Wendel, mas ele corre muito, né? Fez jogada, inclusive, aí. E o Marcos Antônio já sai. Então, assim, mudou. Todo mundo sabe o que fazer. Todo mundo tem uma orientação diferente, né? O Ferreirinha tá jogando num esquema novo, como ele mesmo falou. Ele cai pelas pontas quando ele tem que cair. Ele entra mais pelo meio quando ele tem que entrar, né? Então é muito claro. Eu fiz essa breve interrupção tática aqui para mostrar que é muito claro. E não há vergonha nenhuma. É muito mais vergonhoso ironizar o torcedor, tirar sarro, debochar, mostrar que não tá nem aí porque a minha opinião é a que vale, porque eu tenho ego lá em cima, que eu sou superior. É muito mais vergonhoso fazer isso do que falar, é verdade, eu errei. Pô, pisei na bola. Realmente, o Crespo mostrou aí que o Zubeldia não tinha mais condição, não sabia nada. Olha o que o time tá jogando nunca. Em nenhum jogo desafio. Algum jogo que o São Paulo tenha jogado já igual a algum desses jogos, ou contra o Corinthians aí, ou contra o Fluminense. Não teve pô, que legal, tabelinha, jogada ofensiva, chute. O Zubeldia passou jogos e jogos com 1, 2 chutes a gol. Alguns tempos. Primeiro tempo inteiro sem um chute a gol. No segundo tempo, aos 30, o Luiz Gustavo que chutou a primeira. O Crespo não. Intensidade, ataca.
sabe o que fazer com a bola, tem jogada. Luciano caindo, Luciano não. Primeira coisa, né? É muito óbvio. Como é que esse povo todo, e aí esse povo todo, eu dou nome aos bois aqui, porque não tô acusando ninguém, né? Além da Arnaldo Tironi, o pessoal lá da ESPN também, que, né, credibilidade grande, mas Vitor Birner e o próprio Plihal, mas o Birner mais que todo mundo, assim. Tá até um meme dele rolando aí. Você já mudou sua opinião sobre Luiz Beldia? Sim, eu mudei, Birner. Eu acho ele muito pior agora. Eu tenho certeza absoluta. Eu mudei minha opinião. E não tem problema nenhum mudar de opinião. É isso que eu tava falando. Não tem vergonha nenhuma de mudar de opinião. Falar, pô, é verdade, cara. Pô, eu tava errado. Crespo mostrou que, pô, esse time aí, porque se propagava, que se criou essa grande celeuma, né? Esse grande, oh meu Deus, porque eles criaram um discurso absurdo, inenarrável, de defesa ao futebol, falando que o time é de Série B, é pra disputar pra não cair. Eu nunca achei isso. Eu falei, se continuar com o Zubeldia, sim, vai disputar pra não cair, porque o trabalho do Zubeldia é ruim. Se mudar tudo, eu acho que esse time briga pra buscar um G4. Como tá mostrando que pode, né? Batendo um Fluminense, batendo um Corinthians com autoridade, né? Ganhando fora de casa do Juventude, que ainda não tinha conseguido. Então ele errou, o Arnaldo também, como ele falou que não errou, além de ter errado na opinião, ele erra ao tentar criar um discurso absurdo em defesa de um técnico que não tinha mais a menor condição de seguir. Ele não consegue enxergar a mudança e não consegue admitir, é verdade, eu errei. O ego é demais pra falar um negócio desse? O que aconteceu? O que tá acontecendo com o mundo? O que acontece com uma pessoa que aparece na TV? Ela vira um superstar? O jornalista hoje em dia é um super pop? É o que me parece. A gente não sabe mais. E aí vou além, tem Mauro César, né? Tem Pilhado, tem um monte de gente que a gente nem sabe mais o que é, se é personagem, se não é, né? Então, esses mesmos Arnaldo e Tironi, como tantos outros, mas especificamente eles, tiraram sarro da tua cara, torcedor. Esses mesmos que você faz um pix, faz um superchat, dá cesta de Natal, dá não sei o quê, e pros caras, pro projeto independente, aqui como Avante Meu Tricolor, faz um pix que tá aqui na tela. Mas você tem que saber, eles são jornalistas, né? Se você gosta de um estilo fanfarrão, não tem problema nenhum, não tô criticando isso. Porque se você gosta, vai ver os influencers, vai ver o Barolo, né? Vai ver o Juba, cada um com o seu estilo, né? Que ali sim, eles são torcedores abertamente falando, eu não sou jornalista, não tenho compromisso nenhum com a verdade e com a responsabilidade. Não tem. O cara, qualquer um pode falar qualquer coisa na internet, né? Acredita quem quer. Agora, o jornalista não, ele tem compromisso, né? A gente tem. Eu estava lendo aqui agora os deveres do jornalismo, né? A gente tem um compromisso. Assim como a gente tem alguns direitos de preservar a nossa fonte, por exemplo, né? Que teve o famoso fala fonte, fala fonte. Não, a gente não fala fonte. Estamos preservados na lei, né? Então, o jornalista, ele influencia também. E às vezes eu acho que até muito mais que um influenciador de fato, um torcedor São Paulino. Porque ali você sabe que é uma opinião de um torcedor. Você vai assistir se você concorda ou não, né? Normalmente é assim. Se eu não concordo com aquele cara, eu acho um babaca, não vou assistir, não assisto. Agora, se eu concordo, aí concordo com o que o Márcio fala ou não concordo, pô, vou assistir, esse cara é legal, concordo com as opiniões dele. Me acrescenta algo, bate com o que eu tava pensando e, pô, me elucidou mais ideias, eu desenvolvi essa ideia que eu pensava. Então é por isso que você vê normalmente aqueles em comum, né? Então, você vai se influenciando por aquelas ideias, né? E o jornalista, ele faz muito isso há muito tempo. Então você criando uma narrativa contrária de que dividiu realmente a torcida, foram eles que criaram essa divisão. Tem que ficar bem claro isso. Foi Vitor Birner, foi Plihal, foi Arnaldo e Tironi falando que o elenco era ruim, falando que o elenco era de Série B, que esse time era sofrível, com o Lucas, com o Calério, não importa se estão machucados ou não, tá? Não importa, tá lá o nome deles. Oscar, Luiz Gustavo, Luciano, Enzo, Wendel de seleção, Ferrarese de seleção, Arboleda, Alan Franco jogando muito, Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio, eu vou ficar aqui falando de Bobadilha, seleção paraguaia. Esse time é ruim? Tem um elenco limitado? Tem. Limitado eu concordo. Tem peças, precisa repor. Trouxe o Tapia que parece ser uma fuga de escape aí. Né? Tem sim, óbvio, sempre lesionados ali. Deve trazer mais uma outra peça, mas o time titular inteiro é muito bom. O 11 inicial, São Paulo briga com qualquer um. Já ficou provado isso, o Luciano falou outro dia no vestiário.
A gente já viu que a gente bate de frente com qualquer um. O 11 do São Paulo hoje, titular, com Lucas, Caleri, todo mundo 100%. Flamengo 100%, com o São Paulo 100%. Copa do Brasil tá aí, não faz muito tempo. Ah, mas hoje o Flamengo tem um super elenco. Também tinha um super elenco em 2023. E o São Paulo bateu. Em 2 jogos foi campeão. Então o São Paulo ele briga sim. Ele briga sim. De frente com qualquer time. Hoje. Bem treinado, com um técnico igual o Crespo, bem treinado, com todo mundo saudável. Briga com o Flamengo, com o Palmeiras, no Allianz, no sintético, no terrão, na Lua, em Marte. Briga com qualquer um time do Brasil. É fato. Esse time bem treinado, sim. Com o Zubeldia, aí fala, nossa, o Arnaldo ainda mais na sua ironia ali, né, tirando mais um sarro, um barato da tua cara, ele fala, que os torcedores falavam, esse time aí é isso, é pra brigar por G4, G6 e ir pra pelo menos quartas de Libertadores e Copa do Brasil. Aí o Arnaldo, e o que o Zubeldia fez? Exatamente isso. Nossa, nós vimos a que custo ele chegou nisso, né? E a que custo foi indo. E em Copas é bem diferente. E como o São Paulo vinha jogando. Usar só números, né? Quem gosta de número é matemático pra começar, né? Jornalista não devia ficar se baseando em número. Porque não sabe, fala merda, né? Números. Os números não mostram. Os números mostram o quão ruim estava jogando o São Paulo. Que ficou 1 ano o Zubeldia. Teve tempo e demais, né? Pra colocar seu estilo, imprimir seu ritmo de jogo. E não tinha. Não tinha. Vimos que não tinha. Vimos que o Zubeldia é um técnico limitado. Não tem condição. Como eu já fiz vídeo aqui, tinha tudo pra se tornar ídolo. É carismático pra cacete. Tem os temperamentos dele que vai além. Pra mim, né? Vai além. Atrapalhou bastante o São Paulo também. É outro ponto negativo nele. O elenco abraçou, se dava bem com o elenco, não sabia ler certas peças, né? Dobrava a lateral lá, punha Cedric de ponta e Ferrarese de lateral. O que o Ferrarese, o que o Crespo fez, aliás? Consertou, corrigiu, falou, o Ferrarese é o quê? Zagueiro. Então trouxe aqui de zagueiro. O Cedric é o quê? É ala ou lateral. Então trouxe aqui de lateral. O Zubeldia não tinha variação de jogo. Era só o 4-3-3 dele, né? Com o Luciano de meia. O que eu quero, Luciano? Não, Luciano é atacante. Primeiras coisas, o Crespo só foi ajeitando as cagadas, né? Bom, Ferrarese é zagueiro, eu vou trazer pra cá. O Cedric não é ponta, pelo amor de Deus. Nem de lateral eu quero, mas é o que tem. Então vamos trazer pra cá. Luciano, até engasguei, ó. Tá falando mal das pessoas, dá nisso. Luciano é atacante, vai jogar lá de atacante. Ferreirinha, pô, você vai disputar aqui, eu não tenho mais ponta, beleza? Você vai ser segundo atacante, vezes eu vou jogar com o André Silva. Pô, Marcos Antônio e Bobadilha, o que a gente sempre falou aqui, só pegar os nossos vídeos antigos. Marcos Antônio e Alisson, que era na época, né, hoje Bobadilha, são muito leves, são segundo volantes, né? Não tem nenhum de pegada, que é Pablo Maia, que é Luan, né, que é até o próprio Negruti. Então, para você jogar com esses 2 volantes, eu acho que tem que jogar, tem que ter 3 zagueiros. Não dá para o Zubeldia fazer isso com 4 zagueiros, com 2 laterais, na verdade. 2 zagueiros, você tem que pôr mais um zagueiro para te proteger, porque você não tem 2 volantes de pegada mesmo, entendeu? Então, tem muitos e muitos e muitos erros. Se a gente for falar aqui, né, todas as coisas que o Zubeldia tá se demonstrando errada, como eu falei, o Crespo só está corrigindo as peças, só está colocando, pô, tem que se aproximar aqui, a saída de jogo tem que ser assim, não pode ser essa lentidão toda, porque essa lentidão toda o time lá se arma, tem que ser mais rápido a saída de jogo, isso é o básico, é o óbvio do futebol, não é? É o básico, vamos ser rápido, vamos sair tabelando rapidinho, para o adversário não pegar a gente, porque se a gente ficar tocando para lá e para cá, os caras vão ficar lá parado olhando, sem cansar muito, e a gente tá aqui. Arboleda termina com 97 passes certos, Alan Franco termina com 112 passes certos, e estamos aqui tocando entre os 2 zagueiros. Então, coisas óbvias. E aí, torcedor, esse vídeo já está se estendendo demais, vocês viram que eu me empolguei aqui nesse modelo diferente de vídeo, mas cuidado, porque a mim sim, jornalistas, antes mesmo de eu ser jornalista, eu já acompanhava, já tinha um quê ali que iria me encaminhar para essa profissão, mas era o que a gente assistia, ou lia, eu ainda sou da época do jornal, eu lia a coluna do Alberto Helena Júnior, não lembro se no Agora, no Diário de São Paulo, meus avós compravam, eu lia o Tostão na Folha, me influenciou muito, eu li muito PVC no Lance, próprio Juca Kfouri, eu li muitos colunistas, e você ia formando as suas ideias, as suas opiniões, eu concordo com o que esse cara disse, mas não concordo nesse fato. Mas esse aqui eu concordo tudo. Esse aqui eu não concordo nada. E você vai formando. E você vai crescendo e formando as suas ideias com base de tudo de informação que você vai. Então, não despreze
a importância. Por que eu tô fazendo esse auê todo? Nossa, tá fazendo só pra uma tiração de sarro? É assim mesmo hoje em dia. Não, não pode. O jornalista, ele passa muito, ele informa muito. Então ele criou uma narrativa desesperada de que o Zubeldia não, e aí se cria milhares de teorias da conspiração, né? Na internet. Eu até separei aqui. Não, deixa pra lá, né? Já tá muito longo esse vídeo. Eram alguns torcedores falando, né? Não sou só eu que fiquei indignado. Muitos torcedores no Twitter, lá no X, né? Na verdade, nas redes sociais, no próprio YouTube deles, comentando, falando: meu Deus, que vergonhoso, que absurdo, que essa arrogância de Arnaldo Tironi, tirando sarro e se mostrando nem aí com os torcedores, né? Que a gente sabe que eles são São Paulinos, então são influencers ou não? São jornalistas ainda? Eu não sei. Se forem jornalistas, que eu acho que são, né? Pelo menos até onde eu saiba, estão passando uma coisa errada. Você não pode tentar impor uma narrativa e depois tirar sarro quando a sua narrativa naufragou. E falar que não dou o braço a torcer, eu não estava errado, não peço desculpas. E o outro pedindo desculpa ironicamente. Então tome muito cuidado, torcedor. Eu trouxe aqui uma análise, né? Uma reflexão para todos nós fazermos aí. Se você gostou, se você não gostou, como eu disse, vai do seu julgamento também analisar. Não estou querendo impor nada. Eu e muitos outros torcedores achamos uma falta de respeito. Uma falta de respeito. Vindo de jornalista. Por isso que eu falo, influência pode fazer o que quiser. À vontade, porque tem público pra isso e eu não condeno. Quem gosta, vai lá. Pô, eu quero ver ele tirar um barato do Corinthians. Vai se divertir. Futebol é entretenimento, tem que se lembrar disso. Futebol é diversão. Futebol, eu sou sempre a favor dos jornalistas Zé Gracinha. Quem tem graça, quem tem humor. Eu não venho aqui fazer piada porque eu não sou humorista. Mas tem uns que, pô, tem uma pegada diferente. O Eduardo Menezes, da ESPN, pô, puta cara divertido. Um beijo pra você, você é demais. Eu te amo, eu já te falei isso pessoalmente. Mas ainda tem uma responsabilidade. O Eduardo de Menezes tem muita responsabilidade. Ele tem cuidado com o que ele fala, porque ele sabe o poder de influência que ele tem. Quantas pessoas assistem, seguem, vem hoje, tem rede social para dar com o pau, né? É X, é Instagram, é Facebook, é Blue Sky, é TikTok, é YouTube. Não para. É WhatsApp, é canal de WhatsApp. Então é muita responsabilidade para pouco caso, né? Pra gracinha demais, pra ego lá em cima, pra nunca admitir que tá errado, né? Nunca admitir que tá errado. Enfim, chega de refletir por hoje. É isso. Analisamos aí essa tiração de sarro que deu uma bombadinha assim aí nos últimos dias na internet. Reavivou, como eu falei, aquela polaridade que existiu e apimentou demais, né? Aí quem acompanha as redes sociais, o YouTube. Era uma loucura. Era o Biner gritando de lá, o Bubu defendendo daqui, e os defensores, os Zubeldetes contra o anti-Zubeldias. Coisa de maluco. E quem criou foram esses jornalistas, que sabe-se lá Deus por quê, como eu falei, tem teoria da conspiração de tudo, né? Ah, mas é por opinião política, ah, não, é por interesse de emissora, de exclusiva, cada um pensa o que quer, né? Quando você ridiculariza um torcedor, você tira sarro, você fala, esse cara tá tirando sarro da minha cara, por quê? Por que ele não para de defender o Zubeldia? Aí você começa a pensar. Por quê? Porque você não é burro, o torcedor não é burro, a população não é burra. Eles sabem quando eles estão sendo ironizados. Tapa com luva de pelica, não é? Bom, é isso, meus amigos, minhas amigas. Se você gostou dessa análise, se você gosta da gente aqui do Avante Meu Tricolor, não se esqueça de deixar o like, tá certo? É muito importante aqui pra gente, tá bom? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Comente aí, o que você acha dessa patifaria que fizeram, a dupla dinâmica aí, que tem uns apelidos aí que eu não posso falar. Compartilhe também esse vídeo, tá bom? Se você puder ajudar ainda mais, vire membro aqui do nosso canal, faça um Pix também, ajude aqui o jornalismo independente do Avante Meu Tricolor, que é sempre feito pra você, tá certo? Esse foi mais uma análise aí, um vídeo um pouquinho diferente, espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho nas notificações pra você ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Meu parceiro, companheiro, sócio, Rafael Miano está um pouco rouco, está com sinusite atacada, tá esse tempo maluco aqui em São Paulo. Está afastado dos vídeos um pouco, eu vou estar comandando aqui, mas todo dia tem vídeo, você sabe, tá certo? Então deixa seu like aí e até a próxima, torcedor São Paulino. Grande abraço!